Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui agora meditar na palavra de Deus, mas senti de gravar um vídeo aqui neste momento para lançar esta palavra, né? Uma palavra de conforto, né? E uma palavra de consolo. E algo que muita gente precisa, né? Precisa ser consolado, precisa ser confortável, né? Ser confortável ali na hora, né? E, e o que eu queria trazer aqui é uma mensagem muito boa, uma mensagem de promessa, né? Uma mensagem de promessa. E quem foi que prometeu? Jesus. Jesus, ele prometeu a todos aqueles que crê nele um descanso. Ele prometeu um fardo leve. Ele prometeu. E só ele tem esse descanso, só ele tem este fardo. E se você está numa situação difícil, se você está numa situação precária, meu amigo, só Jesus Cristo pode lhe ajudar. E mais ninguém. Somente Ele, o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você não creia no que eu vou falar aqui para você, mesmo que você não creia do que eu vou trazer aqui, eu não me importo. Mas triste eu vou ficar, angustiado eu vou ficar, porque você pode perder sua salvação. Pode ser que você seja um homem católico, um homem feiticeiro, do candomblé, de qualquer outra religião. Mas a verdade eu vou trazer para você. Aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 27. Não, versículo 28. Versículo 28. Ele diz assim, ó: venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhe ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhe dou é leve. Meus irmãos, muitas pessoas chegam a afirmar que servir a Jesus é difícil, é complicado, não tem como a pessoa viver nessa terra santo. Mas a palavra de Deus, né? Assim como Pedro tem falado lá em 1 Pedro, acho que é em 1 Pedro, meus amados irmãos, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, ó: agora, porém, sede santos em tudo que fizeres, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras diz: sede santo, porque eu sou santo. Pois é, Deus, ele usando Pedro, né, falando aqui que
Agora, porém, seja santo em tudo que vocês fizerem. O que é santo, meu amado irmão? Santo é aquele que são separado para Deus. Santo é aquele que deixou de praticar as práticas que antigamente praticavam. E quais são as práticas? Fornicar, adulterar. Se você foi uma dessas pessoas, se você foi uma dessas que praticava essas imundícies, que é o adultério, a fornicação, a mentira, o ódio contra o próximo, que isso é tudo contra a vontade de Deus. Se você aceitou Jesus para poder agora fazer a vontade de Deus, você está no caminho certo. Você deixou, né, de praticar este mal, este pecado, né, que é contra a palavra de Deus, você está no caminho certo. Agora, se você continua praticando esta maldade que são diante dos olhos do Senhor, oh meu Deus, você está indo pelo um destino da perdição, pelo um caminho largo que não 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 te faz renunciar, entendeu? Não te faz renunciar. E tudo que ele te pede pelo esse caminho é que você continue na prática do pecado. E Jesus também, ele aconselha. Jesus Cristo aconselha, né? Quando fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, né? Você pode prestar atenção lá e anotar aí. Você vai entender do que eu tô falando aqui. Lá tá escrito assim, ó. Jesus dizendo, ó, entrai pela porta estreita, porque porta é larga, caminho é espaçoso, mas que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela, né? Então, esta porta, meu irmão, representa a iniquidade, né? Representa o pecado. Porque nessa porta não precisa de renúncia. Você faz a sua própria lei, faz de tudo que você tanto gosta, né? Que é de pecar, né? Que é de fazer o mal. Você pode chegar a dizer assim, isso daqui não tem nada a ver. Eu posso casar mais uma vez. Eu posso adulterar porque a minha mulher não quis mais. Então, tudo que envolve contra a palavra de Deus, ali está na porta. Entendeu? Então, aí Jesus ele diz assim, ó, muitos entrarão por ela, muitos entram por ela. Porque não precisa de renúncia. Não precisa de renúncia. Essa porta é uma porta que aos olhos humanos, né, é uma porta maravilhosa, né? Porque tem um versículo na Bíblia que eu não estou lembrado, mas está escrito, né? Está escrito assim, tem caminho que tem um caminho que onde é que está escrito, meu Deus? Que para o homem é bom, né? Mas leva a perdição, né? Leva à morte, né? Então é bom a pessoa meditar, para a pessoa entender, né, se realmente ele está procurando agradar a Deus ou agradar a sua própria vontade, as suas próprias concupiscência, né? Então, meu irmão, aonde é que você vai encontrar descanso para a sua alma? Aonde é que você vai encontrar a paz para a sua alma?
Aonde é que você vai encontrar um fardo leve, um jugo suave? Aonde é que você vai encontrar? Você que é católico, aonde é que você vai encontrar este fardo? Você vai encontrar em Maria? Você vai encontrar em José? Porque nada disso, meu amado irmão, José, Pedro, João, Tomé, nenhum desses ídolos que fizeram para eles quando morreram, para que as pessoas idolatrassem ele, invocassem eles, nenhum deles falaram isso que Jesus promete. Pedro não falou isso. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Maria não falou isso. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? São Paulo, né? Diz que vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nenhum deles, meus amados irmãos, pediram para invocar ele. Nenhum deles chegaram a esse ponto de, quando eu morrer, vocês clame por mim, que eu vou clamar para Deus, pedindo a misericórdia. Meu amado, na Bíblia não está escrito isso, a não ser na cabeça daquele que prega a mentira. Então entenda, Cristo que prometeu, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, Cristo falando, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Cristo que falou. Preste atenção. Não foi Pedro, não foi João, não foi ninguém que vocês imaginam. Esse daqui eu estou falando para o catolicismo, que serve muito para aqueles que andam em candomblé, né, que invocam, né, através dessas imagens, através de sacrifício humano, que isso é contra a lei de Deus, né? Porque você que faz essas práticas, você vai acabar perecendo, né? E ser levado pelo aquele que invoca você. Porque existe também esses demônios que colocam na cabeça das pessoas para poder enganá-lo as outras pessoas, né? E nunca pense que o demônio que você invoca um dia pode chegar até você e carregar sua alma e levar para onde eles estão, nas trevas, e ser atormentado por ele mesmo, porque eles estão procurando descansos para querer fazer o mal. Eles estão procurando vidas aí, os demônios procuram vidas por cima de vidas para querer repousar sobre eles e para poder destruir a vida deles. Porque o propósito de Satanás é acabar com a vida daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Ou você imagina quando você entra num terreiro de macumba e chega lá e pede a cura, pede para consertar a vida do meu pai, da minha mãe, do meu tio? Nada disso, meu amado irmão. Nada disso. Jesus Cristo é a única salvação que vai conduzir você para o descanso eterno. Para o descanso eterno. Só o Senhor Jesus Cristo que prometeu esta palavra. Ele disse assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a sua alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, meu amado irmão, preste muita atenção do que eu vou falar aqui. Jesus Cristo é a única pessoa que vai poder te ajudar, tirar você de uma situação difícil. Ele vai carregar com você, ou até mesmo, não é carregar, ele não vai carregar, ele vai lhe ajudar a vencer os problemas da vida, desta vida aqui. Porque nesta vida aqui, meu irmão, a gente não passa por moleza. Porque muitos pensam aí que um crente bem-sucedido tá bem, mas não tá, meu amado irmão. Nós somos entregues à morte todos os dias. Nós somos entregues como um cordeiro para os matadores. Somos perseguidos 24 horas ou até mais disso, querendo acabar com o evangelho de Cristo. E isso não vem de agora. Isso vem de há muito tempo. Desde quando Cristo nasceu em Belém da Judéia. Cristo, quando era criança, ainda mais criança, ele foi perseguido. Ele foi perseguido. E ninguém aceitou o evangelho dele. Porque disseram que ele estava pregando mentira. Até mesmo usado pelo Satanás. Mas não sabia eles que ele era o Cristo. O Salvador de Israel. Que veio trazer justiça. Acabar, aniquilar com o pecado deles. Não é por acaso que quando Cristo foi lá na cruz do Calvário, por amor da nossa vida que ele tem, ele falou: perdoa-os eles, porque eles não sabem o que faz. Meu amado irmão, Cristo é o descanso eterno. Cristo é a salvação. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para o descanso eterno a não ser por Ele. O que é que você imagina? Cristo, quando você estiver diante dele, o que é que você vai imaginar? Hein? Porque Cristo, meu amado irmão, ele, sendo Deus, não teve usurpação sem igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Tomando a forma de homem. Obedecendo até a morte. E morte de cruz. Ele deixou esta palavra como exemplo para a nossa vida. Se você realmente quer servi-lo, renuncie à sua vida. Porque aquele que quer salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que quer salvar a sua vida, por amor do Evangelho, ele vai se salvar. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, ele perde. Mas aquele que perde a sua vida por amor do Evangelho, ele achará a salvação que está em Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, Jesus Cristo é o único, mas o único Salvador da nossa alma.
Vamos procurar conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Jesus Cristo, ele nunca mentiu do que ia acontecer, porque está acontecendo. O mundo inteiro está numa situação de guerra. E não só de guerra física, mas sim guerra espiritual. Porque Satanás está preocupado, porque está chegando o dia dele do julgamento. Vai ser lançado no fogo. Porque é a segunda morte para aqueles que não querem o evangelho na sua vida. Essa é a verdade. Por quê? Porque a gente vê com nossos próprios olhos do que está acontecendo no mundo e do que vai acontecer daqui para frente. Se você não aceita, não posso fazer nada. Mas eu estou trazendo esta verdade para você que está cansado de estar na mesma situação, que está cansado deste mundo. Cristo Jesus é o único que vai te dar descanso. Se a sua família está destruída, tem uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, que tu e tua casa será salva. Olha aí. Crê no Senhor Jesus Cristo, que tu e tua casa será salva. Não é, irmão, crê na Maria, crê no São Pedro, crê no São João. Meu amado irmão, não é nada disso. Não é nada disso. É crer no Senhor Jesus Cristo, que tu e tua casa será salva. 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 É crer no Senhor Jesus Cristo, que tu e tua casa será salva. Pedro, São Pedro, Maria não prometeu uma nova terra, um novo céu. Ele não prometeu nada disso. Nada, mais nada, nada. Ele não prometeu nada além do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, meu amado irmão, é viver o Evangelho de Cristo. A igreja do Senhor é cuidar dos órfãos e das viúvas. E se você vê o seu pastor, o diácono, o presbítero e todos aqueles que estão em cima do altar não cumprindo esta vontade do Senhor, é porque são mercenários. São lobos cobertos de ovelhas. Meu Deus, misericórdia. Imagine aí você estar num lugar tão bonito, um templo tão bonito, lotado de gente, e o seu pastor, quando estiver diante do Senhor Jesus, e afirmar: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim todo aquele que pratica iniquidade. E você ter ouvido este pastor, esse presbítero, esse diácono, ou qualquer pessoa que esteja na frente da obra do Senhor, pregando a mentira. Olha o perigo, meu irmão. Você acha que você, somente com a palavra de Deus na sua mão, fechada, só ouvindo o seu pastor, ou até mesmo qualquer que esteja em cima do altar,
Ela vai te salvar? Não vai. Ela não vai. Porque a palavra de Deus, ela não pode estar aqui. A palavra de Deus, ela tem que estar aqui. Porque está escrito: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e o pratica, eu assemelhei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, meu amado irmão? É Cristo. É Cristo. Oh, Senhor Jesus. Aí você se depara com o seu pastor ali, olha. Senhor, fiz milagre em teu nome, Senhor. Eu expulsei demônio em teu nome, Senhor. Eu profetizei, Senhor. Não se lembra? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, todo aquele que pratica a iniquidade. Mas ele expulsava demônios. Ele fazia as maravilhas. Ele profetizava. Mas o pecado dele não estava aí, meu amado irmão. O pecado estava na língua, que não tinha se convertido. Aí você pega, escuta um pastor que não tem conhecimento de nada, que não tem o Espírito de Deus. Aí você vai junto com ele para o inferno, para um lugar de tormento, aonde o bicho nunca morre. E aí, como é que vai ser a sua vida quando você deixa a palavra de Deus fechada? Que é a minha Bíblia. Eu trabalho, meu irmão, e tem momentos que eu me deparo com um cristão decepcionado com seu pastor, ou com qualquer pessoa que esteja na frente de uma obra. Meu irmão, é preocupante. É preocupante. E é triste quando eu me deparo com um cristão afastado dos caminhos de Deus, por causa das atitudes do pastor, porque o pastor não leva essas pessoas até Jesus, não ensina essas pessoas a andar como Cristo andou. É uma tristeza amarga, angustiada. E a gente não pode fazer nada, porque se a gente for falar, eles processam. Mas não sabe o que é que está ali esperando, meu amigo. E está bem próspero, está bem próximo. Bem próximo mesmo. Eu acho melhor você se voltar para Jesus mais rápido possível, enquanto há esperança. Enquanto há esperança. A graça do Senhor ainda está manifestada. A graça do Senhor ainda está na vida de muitos. Não perca a oportunidade, meu amado. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Somente Ele pode trazer descanso para a sua alma. Aqui na terra, meu amigo, não vai ter descanso nenhuma, porque Deus não prometeu isso. Jesus Cristo, Ele prometeu cuidar de nós. Ele prometeu cuidar da nossa vida aqui. Ele prometeu estar na nossa vida. Está escrito. Porque Cristo é que habita na nossa vida. E Cristo é o próprio Espírito Santo. Está escrito. Abra sua Bíblia aí, lá em João, capítulo 14, versículo 17, se não me engane. João 14, meu amado irmão. João 14. Evangelho
O Evangelho olha o que diz aqui, ó. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê e nem conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Agora e depois estará em vocês. Quem é o Espírito da verdade, meu irmão? Jesus Cristo fala do Espírito da verdade. Ele mesmo. Não existe outra verdade além de Jesus. Porque ele mesmo se manifestou afirmando e dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que ele disse lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ao Pai, a não ser por mim. Aí você diz assim: o Pai não é Jesus. O Espírito Santo nunca foi Jesus. Misericórdia, meu irmão. Você acha que o Pai não é Jesus? Então Jesus, ele mentiu quando ele afirmou para Filipe que ele era o próprio Pai que se manifestou ali na frente dele. É isso que você afirma? Então Jesus Cristo é um mentiroso? Se você diz que Jesus Cristo não é o Pai, você está afirmando que Jesus Cristo não é o Espírito, não é o Espírito Santo, não é Deus. Você está agora afirmando que Jesus Cristo é mentiroso. O Espírito Santo é mentiroso. Misericórdia, meu amado. O que será da sua vida, meu amado, sem conhecimento? Que destino você está tomando para poder chegar no céu? Será que você está entrando pelo caminho largo, um caminho fácil, com seu próprio entendimento? Você acha? Então, se você está entrando por este caminho, tenha certeza, o que está te esperando lá não é Jesus Cristo. O que está esperando lá é o próprio capeta, o próprio Satanás, materializado nas suas obras, na sua boca. Então tenha muito cuidado, porque Cristo é o próprio Deus em carne. Então, se você acha que Cristo Jesus não é o Pai, você está dizendo que Cristo Jesus não é o Espírito Santo. E se ele não é o Espírito Santo, então Jesus Cristo é o quê? É muita ignorância de muitos aí que pensam que Jesus Cristo é apenas um filho de Deus manifestado em carne. Muitos estão pensando aí que Cristo é apenas o profeta que se revelou para a samaritana. Oh, meu amado irmão, por favor, vamos meditar na palavra de Deus. Porque o próprio Cristo se manifestou por várias vezes, de Mateus até Apocalipse. Ele se manifestou para os judeus, que ele é o eu sou, que ele afirmou que Abraão, antes que existisse, ele era quem? É Deus.
E só existe um Deus na face da terra, que se chama Jesus Cristo. Não existe outro. E não haverá outro além dele. Porque Cristo Jesus é a verdade que pode libertar o homem do pecado. E somente ele pode convencer qualquer pessoa nesta terra. As suas palavras vão ser julgadas. As suas atitudes vão ser julgadas. As suas práticas vão ser julgadas. Tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado o que está em oculto. Então é melhor, meu amado irmão, se voltar para Deus, se voltar para Cristo, porque Cristo é o próprio Deus em carne. Se alguém afirma que Deus não tem o poder de vir para a terra, ele está militando o poder de Deus. Deus, ele é capaz de fazer tudo se ele quiser. Infelizmente as pessoas pensam assim: não, Deus não pode vir aqui na terra, porque se ele vir acaba com o mundo. Ei, meu amado irmão, não imagine você que você é o mundo para Deus. E que em você ele pode fazer em você o paraíso. Em você, ele pode fazer em você o paraíso. Quando a palavra diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereça. Ele amou quem? Ele amou quem? Ele amou as casas, os pássaros. Ele amou quem? Ele amou quem? Ele amou os carros que tá tão bonito, né? Um carro bonitão, uma Ferrari. Ele amou quem? Ele amou você, meu irmão. Ele amou este povo. Ele amou o brasileiro. Ele amou os judeus. Ele amou muita gente aqui, mas muita gente. Mas, infelizmente, para se salvar, tem que crer. Tem que crer em quem? Em José? Em Maria? Em São Pedro? No Padre Cício? Não, meu amado. Crê no Senhor Jesus Cristo que tu e tua casa será salva. É isso. Meu amado, eu era um homem vazio, sem vida, sem Jesus. Que a vida é Jesus, né? Vou logo falando aqui. Eu era um homem vazio, sem Jesus. Quem habitava na minha vida era o próprio capeta. Eu fazia tudo o que ele queria. Eu mentia. Eu fazia o mal. Eu fazia o mal. Mas quando eu me encontrei com Jesus, eu me via indo pelo destino errado. Eu me via na contramão da vida. Pronto. Eu me via na contramão da vida. As minhas costas estavam viradas para a vida. Estava virada para Jesus. E eu estava na contramão, ó, indo para outro destino. Eu estava indo para o abismo, indo para o inferno. Eu estava indo para lá. Até que Jesus Cristo, eu acredito assim, que usou um vaso lá na cadeia, que é onde eu estava preso, e disse assim: olha,
Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus, ele tem uma grande obra na tua vida, meu amado. E Deus quer transformar a sua vida. Até aquele momento, meu irmão, eu só pensava assim, meu irmão, é difícil servir a Jesus. Eu posso sair daqui e cometer os mesmos erros, as mesmas práticas. É isso que o homem e a mulher pensa, porque já está na cabeça dele. A negativagem, né? A pessoa se nega ali a si mesmo para querer não aceitar a Jesus. E assim ele insistiu, pregando para mim. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Eu era pior do que uma mula. Eu era pior eu era pior do que um jumento. Misericórdia! Mas aí, meu amado irmão, até que chegou um ponto de aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. E deixei Jesus guiar a minha vida, trabalhar na minha vida, através dessa palavra aqui. Mas como, irmão? Se você não sabia ler, não sabia escrever, como é que vai ficar? Como é que ficou a sua vida? Se você não sabia ler, não sabia escrever, irmão, entrar pela porta estreita, você vai se deparar no caminho apertado. É o que está escrito lá. Jesus diz: entrai pela porta estreita, que porta é larga, o caminho é espaçoso, que conduz à perdição. Eu estava nessa porta, indo para a perdição. E são muitos que entram por ela. Quando você se depara no versículo 14, ele diz assim, ó: porta estreita, apertada é o caminho que conduz à vida, mas são poucos que encontram. A porta representa Jesus. Jesus Cristo é a porta, meu amado. Jesus Cristo é o caminho também. Mas está escrito onde, irmão? Está escrito lá em João, no capítulo 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. Ele entrará, sairá e achará o pasto. O que é pasto? Alimento, vida, né? Aí em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho. Olha, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o caminho. Então, meu amado irmão, quando me deparei com esta porta, já dei o primeiro passo, agora eu vou. Entrei. Será que foi fácil para mim, meu amado irmão? Não foi. Não foi, porque Satanás ainda me procurava para querer me matar lá dentro. Mas aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus, aí eu nasci de novo, meu amado. Eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, Satanás já não tinha mais poder contra a minha vida até hoje. Quem tem poder sobre a minha vida é Jesus. Somente Ele. Porque Ele que habita na minha vida para todo sempre. Satanás, ele queria até tirar a palavra da minha boca, dizendo assim, que um dia eu cheguei assim, e falei: eu vou me afastar dos caminhos de Deus. E Satanás usou aquele rapaz que estava junto comigo lá dentro da cadeia e disse assim: nunca diga nunca, porque uma hora você pode cair e se afastar. E eu disse para ele: é a minha decisão. É a minha decisão.
E se acontecesse alguma coisa assim, de pensar, né? Porque vem nos pensamentos da gente para querer desistir dos caminhos do Senhor, desistir da salvação eterna, meu amado. Quem que não quer viver eternamente? Todo mundo quer viver eternamente, todo mundo quer ir para o céu. Ora, até Satanás queria voltar, mas como ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ora, meu amigo, não teve mais lugar para ele naquele lugar. Então, meu amado, Jesus Cristo transformou a minha vida. E até hoje estou aqui lutando para entrar nos portões celestial. Na verdade, eu já estou lá, né? A Bíblia fala que a nossa vida está guardada no Senhor. A palavra de Deus diz que a nossa vida está guardada em Cristo. Está lá, ó, lá. E a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, mas sim contra as hostes espiritual no reino, nos ares celestial. Então você está lá, ó. E lute pela sua vida. Ore. Meu amado irmão. Lute pela sua família. Então, meu amado irmão, Jesus Cristo é o único que pode lhe dar descanso para a sua alma. É o único que pode ressuscitar você e fazer de você uma nova criatura. Então, amado irmão, viva hoje em Cristo Jesus, meu amado. Viva hoje em Cristo Jesus. Aceite o Senhor Jesus Cristo para Ele transformar a sua vida também. Ele sustentará a sua vida até o fim, porque Ele disse: eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Ele está conosco. Jesus disse: aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ele está conosco. Ele está conosco. Então, meu amado, você que é católico, você que é feiticeiro, a única pessoa que vai te dar descanso, o único Deus que vai te dar descanso é Jesus Cristo. Porque foi Ele que prometeu. Pode ler. Lê no que eu li agora para você aqui. Lê, medita bem. Procure Jesus Cristo enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Faça isso. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A paz do Senhor Jesus, meu irmão.